Passaremos a tratar do nosso principal assunto: orientações para psicografar. Nós vimos na última aula os 3 tipos de médios psicógrafos, né? Os intuitivos ou inspirados, os semimecânicos e os mecânicos. Bem, seja ela principalmente a intuitiva ou inspirada, é uma forma de mediunidade em que o animismo toma muito lugar, tem muita preponderância, principalmente no início. Então, o médium começa a psicografar com muitas dúvidas se é dele, se não é dele, não apenas para a psicografia, mas na psicofonia, o médium dialogador também. Então, como está escrito aí, focalize a sua atenção sobre o braço e sobre a mão, fugindo às próprias interferências mentais. Será que é meu? Será que não é meu? Devemos nos concentrar, porém de uma forma de concentração que não acarrete em desligamento com o espírito comunicante, né? Você fica tão concentrado e que se desliga da comunicação, daquela mensagem inspirada que chega. O braço deve estar livre, né? Como está aí na foto, desembaraçado, solto, né? Completamente abandonado, devendo ser evitada qualquer tensão muscular. E isso se consegue colocando também o cotovelo sobre a mesa. Às vezes você não tem o hábito de colocar o cotovelo sobre a mesa para escrever, mas tem que fazer essas experiências, né? E o braço tem que ser entregue passivamente. Deixe fluir, tá? Nós vamos comentar muito sobre isso agora. Deixe o braço fluir, ele se entregue passivamente ao espírito e o espírito, se for um espírito que vem te treinar, ele vai se esforçar para tornar isso normal, habitual. Ele vai disciplinando músculo por músculo, nervo por nervo, né? Antes que você consiga um resultado apreciável. Mas muito tempo pode decorrer entre você começar fazendo rabiscos desordenados, inexpressivos, e aí começa a crer que isso é animismo. E não é. É um treino. Tem que começar. O começo é diferente para cada um, a mediunidade é diferente para cada um, o desenvolvimento da mediunidade é diferente em cada pessoa. Então, com o tempo, você vai obtendo esse domínio do braço, dos nervos, e então você vai começando a formar letras e palavras, né? Frases, parágrafos. Mas vejam só, como isso eu estou dizendo baseado no que eu acabei de falar, de que a mediunidade se desenvolve diferente para cada um. Então tem gente que já começa a escrever e tem outros que não. Então não há uma regra, cada caso será um caso. O importante é isso. Você deixa o braço leve, cotovelo em cima da mesa, você vai ficar na dúvida realmente se é seu, se não é seu, mas você deve começar. Quando vem uma ideia que não é sua, você tem que, como é que está dizendo aí, ó, fugindo às próprias interferências mentais. Não pense em nada, fique olhando às vezes ali só para o papel, e quando começar a vir a primeira coisa, escreva, vem uma palavra, uma frase, ok? Esse ponto aqui também é muito importante. À medida, né, que você começa a passar a ser usado para psicografia, pode ser que logo no primeiro momento, sintomas de natureza física, como dormência no braço, peso no ombro, leve tremor na mão e outros, podem surgir. Mas quando você começar a psicografar ali, como está escrito aí, não devem persistir durante a mensagem, é só no início, antes de começar a psicografar, de colocar a mensagem no papel. Então o médium, quando ele se preocupa ou se atenta em excesso para esses sintomas, nossa, eu estou com o braço dormente, por que eu estou assim? Sabe, ficar preocupado? Não, isso faz parte, né? É como se você fosse fazer uma aula de ginástica, de musculação, que você fica ali com a musculatura um pouco dolorida, mas tem que continuar a treinar. Deixe de se concentrar no pensamento. O médium, quando se atenta em excesso para esses sintomas, né, da dormência no braço, ele acaba deixando de se concentrar no pensamento da entidade que se aproxima.
O principal foco sempre é o pensamento da entidade. Então veja, esse aqui é muito comum, esse item 3. O primeiro indício de uma predisposição para escrever é uma espécie de tremor no braço e na mão, que pouco a pouco a mão é arrastada por um impulso irresistível. Isso é muito comum. A pessoa começa a tremer às vezes ali a mão e fica preocupada e para. Não, os itens 1 e 2 devem ser sempre mantidos. Deixa eu me concentrar. Eu estou tremendo aqui, mas isso vai passar quando eu começar a psicografar. Esse também é mais um tópico muito interessante. Para exercitar a psicografia, é necessário ao médium ler mais, praticar o hábito de escrever, ampliar o vocabulário e lapidar o texto. Nós vamos comentar sobre isso adiante. Porque fica mais fácil você psicografar, entender as ideias que chegam, colocá-las em palavras, né? Porque o espírito vai projetar ideias, você vai ter uma compreensão. É difícil de explicar. Você começa a ter uma frase ou uma ideia na cabeça e vai colocar no papel. E nós vamos comentar sobre tudo isso aqui. Então é necessário ler mais, praticar o hábito de escrever, faça resumos, tenha o hábito de estudar e fazer resumos, né? Ampliar o vocabulário, principalmente, senão pode vir uma ideia que você não sabe colocar no papel. Continuando. Quase sempre o estilo é do médium, mas com o tempo ocorre a adaptação de um estilo a outro. Nesta questão do estilo, o vocabulário do médium é de grande importância. Vamos explicar melhor esse tópico. Você, há duas diferenças aqui que nós vamos começar a tratar desde já. Você está encarnado com uma tarefa de psicografar, inclusive obras mediúnicas, ou textos mais longos. Mas você pode também vir só para psicografar obras mediúnicas, principalmente. Então, o estilo, a maneira de escrever será a sua, do médium, virão as ideias. Com o tempo, então, você começa a ser mais fiel à sintonia sua com o espírito comunicante, sendo o mesmo. E você treinando isso, como falaremos, você vai se afinizando com as ideias do espírito e sendo mais fiel ao estilo do espírito. Então, você que está num grupo mediúnico, médium normal, vamos dizer assim, você vai receber psicografias e, às vezes, elas vão parecer, a uma primeira leitura, serão parecidas. Mas nem tanto, sempre haverá alguma diferença, né? Porque as mensagens são diferentes, o teor, o conteúdo das mensagens são diferentes, tá? Então, o estilo é a maneira de escrever a mensagem, mas mesmo assim terá diferenças. Um texto psicografado precisa ser revisto, pois o que pertence ao autor espiritual é a ideia. Dificilmente um texto recebido é irretocável, principalmente quando se tratar de um livro. Então veja, toda mensagem, você não pensa que o espírito vai se preocupar com regras ortográficas, pontuação. Nossa, o espírito colocou essa palavra aqui, mas ela não está em concordância verbal, nominal, verbo nominal, com o parágrafo, com a frase a que ela pertence. O espírito não está preocupado com isso, até porque ele vai te passar a ideia, quem vai escrever é você. E, importante, na hora que você está recebendo a mensagem, você não pode se preocupar com essas correções. Você vai fazê-las depois. Então, muita gente fica preocupada, né? Mas não. O normal, o certo, é você corrigir a mensagem depois. Ortograficamente, gramaticalmente, colocando a pontuação certa, dividindo em parágrafos. Nossa, mas eu vou deturpar a mensagem. Não, você está psicografando a ideia. Você vai ter esse cuidado e com o tempo vai praticar isso e entender que é assim mesmo. Então não tem que se preocupar em escrever corretamente. Isso vem depois. Quando é um livro, pior ainda, né? O médium às vezes vai psicografar
mecânica ou semimecanicamente, ele é muito rápido. Não dá nem tempo para ver o que escreveu, como nós já vimos na aula anterior. Agora vem outro ponto também que é frequente, principalmente no início, mas pode ocorrer, e ocorre com o tempo também, com o passar dos anos. Ocorre com grande frequência a interrupção da recepção da mensagem, principalmente quando, além de não estarem entrosados, ambos revelem escasso conhecimento do assunto tratado. Vejam só, isso é extremamente normal. Você está psicografando e de repente para de vir a inspiração, não vem mais as ideias. Isso pode ocorrer pela desarmonia da reunião mediúnica, a reunião está desarmonizada, pode ocorrer por conta do próprio espírito, principalmente se ele não é elevado, e pode ocorrer por sua causa. E aí o que fazer? É continuar concentrado. Ah, mas parou de vir as ideias, agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, acalme-se. Você é uma estação de recepção. Continue ali, atento. A mensagem pode demorar alguns segundos, até um pouco mais, mas continuará a vir. Não se preocupe, ok? Se acontecer da mensagem não vir mais, é porque houve um problema e certamente não será por sua causa. Outra coisa que ele coloca aí, daí a necessidade de você, médium, ler, independente de ser psicógrafo, psicofônico, o espírita tem que estudar bastante. Como diz Herculano Pires, né? Um filósofo espírita que escreveu muita coisa, muitas obras, ele, encarnado, já desencarnou, mas quando ele estava encarnado, ele escreveu muita coisa. O espiritismo é a doutrina do livro. Tá? Você tem que estar sempre lendo. Então, vejam só, quando médium e espírito não estão entrosados, ocorre o que eu falei antes. E também pode revelar pouco conhecimento do assunto tratado. O Chico Xavier, Divaldo Franco, muitas vezes era frequente antes e durante a psicografia de obras mediúnicas, eles eram levados durante o sono, na espiritualidade, ou tinham vidências na hora que estavam psicografando, em que eles viam os cenários do que estavam psicografando ou que iriam psicografar. O próprio Divaldo relata, em um dos vídeos que está no YouTube, que ele ia escrever sobre um assunto, psicografar sobre um assunto, e durante um período um espírito vinha todas as noites ensinar-lhe física e química, que é para ele entender o vocabulário que ele ia falar. Veja só. Então, você como médium não é obrigado a saber tudo, né? Mas vai lendo. Esta forma de mediunidade, a psicografia, requer normalmente sessões de treinamento. Para tal, convém ao médium que em sua residência faça exercícios semanais de 20 minutos a meia hora para apressar o domínio da entidade sobre o braço e a mão. Vamos comentar sobre esse tópico também. Quando você está no início da mediunidade, primeira vez que recebe uma psicografia, na outra reunião também mais um pouco, espere, converse com seu dirigente do grupo mediúnico sobre esse tópico. Tá? Olha, eu li, já vi também vídeos em que para treinar a psicografia eu tenho que treinar em casa, porque aqui na reunião não é suficiente. Não é suficiente mesmo. Mas você espere estar bem afinizado com o trabalho mediúnico, né? Espere, às vezes você já está afinizado com o trabalho mediúnico, há anos está naquele grupo, né? Mas se você já está com uma harmonia mediúnica, aí você, no seu evangelho no lar, combine com seu mentor espiritual e diga, olha, eu gostaria de treinar a psicografia aqui uma noite por semana, à tarde na semana, uma manhã de tal a tal hora em tal dia. Gostaria de contar com a sua presença para que eu não seja alvo de espíritos inferiores que venham brincar comigo ou deturpar, me obsediar. Isso então aqui do treino é também normal. Tá? Mas
Muitos, depois de um tempo, não fazem mais isso. Mas a sua casa pode ser, sim, um local de treinamento. Você tem que tornar aquele dia, aquele horário, um momento sagrado e se preparar para isso.